Meu nome é Thiago. Hoje tem mais um vídeo do canal do Zé. E o tema de hoje é o brasileiro dos anos 80. Uma época que tinha os principais craques do nosso futebol jogando no Brasil. Aquela época que o futebol era brilho, era muita técnica. Os principais, o Barcelona das Américas podia ser chamado do Flamengo, já que tinha Leandro, Júnior, Adílio, Zico. O futebol de emoção, de qualidade. Eu concordo com você, Thiago. Tivemos muitas emoções nessa época, onde não só o time do Flamengo, como nós tivemos também no time do Vasco, o Roberto Dinamite, né? E outros que você pode... Sócrates nos anos 80, Toninho Cerezo, Éder. Então foi uma época, eu acho que foi a época da paixão do futebol, porque ali nós tivemos craques, tivemos tivemos raça, onde nós vimos o futebol com paixão, o futebol realmente jogado, o futebol onde tinha-se amor pela camisa. Hoje em dia, infelizmente, nós perdemos esse brilho do futebol. Mas eu concordo com você que foi a época que foi a melhor época do futebol. Nessa época também tinha o Bangu muito forte, o América. Qualquer jogo do Carioca dava 5 mil, os pequenos colocavam 5 mil. Olha só, que coisa boa. Os menores, porque hoje em dia é capaz dos maiores botarem 5 mil no Carioca, os menores colocavam isso. Nós tínhamos também a saudosa geral. Mas aquilo ali, eu não achava, aquilo ali era um real. Mas onde podia qualquer um jogador, ou qualquer um torcedor... Não, porque era mais barato, mas não sinceramente era melhor. Hoje em dia não é qualquer um que pode... Não, porque o ingresso também tá caro. Muito caro. Então eu sou a favor, o futebol é pro povo, o futebol é pro torcedor. E nessa época a gente tinha esse futebol, tinha essa facilidade, não só da elite assistir um futebol, mas todos podiam assistir o seu time jogar, torcer, e era muita emoção, muito craque, muita técnica e raça. Onde os clubes cresceram, onde eles começaram a mostrar a firmeza no... Na verdade veio o crescimento importante do futebol desde os anos 50, porque os 80 começou a melhorar a transmissão, a participação do rádio. Aí começou a ficar assim, aparecer mais pro nosso futebol, os clubes, a modalidade, embora não seja como a transmissão de hoje, né? Que já tem TV por assinatura, mas já começou a aumentar através do rádio. Através daquela M que começaram os locutores, né? Aí começou a época do José Carlos Araújo. Olha que legal. Começou a aparecer mais, embora ele já fosse mais antigo, mas assim, começou aquela época principal, né? Época do Maracanã. Parece que é a principal época, do antigo placar eletrônico. Então eu acho legal você sempre colocar, relembrar, né, o verdadeiro futebol. Eu acho legal você sempre estar colocando em evidência a essência do amor ao futebol, a essência do futebol, os grandes craques que já ninguém lembra mais. Eu acho muito legal. Na verdade, os grandes craques eles são lembrados, é porque talvez não tivesse, a imprensa não era a mesma coisa que é hoje. Aí a pessoa tem que procurar na internet para ver a jogada, mas o grande craque não foi esquecido. Se ele não foi lembrado, foi um erro, mas que deveriam fazer talvez aquele busto do jogador, porque o craque é craque. Desde o tempo de Domingos da Guerra, craque é craque. Que é um zagueiro que não, difícil ter hoje, que era da época bem antigo. Thiago, mas eu concordo, você que pesquisa. Agora quem não pesquisa não conhece. Porque a mídia não bota, a mídia bota quem está... O Domingos da Guerra, por ser daquele jogador... quase a época Hércules, só que era do Flamengo, Friedenreich. Infelizmente eu esqueci. E zagueiro que não tem hoje, zagueiro que sabe jogar. Não é que zagueiro tem que driblar o tempo todo, mas zagueiro que sabia jogar. Naquela época muito antiga, ele era um desses zagueiros. Eu concordo. Eu estou feliz de estar aqui do teu lado, tá? Batendo esse papo. Meu nome é Ivonete e sou amante do futebol, mulher amante do futebol. Mas eu tenho saudades das épocas. Não, mas porque é época que alguns não viram, mas é época que a pessoa lembra do saudosismo e jogo técnico, jogo bem jogado. Exato.
Mas talvez o pessoal tenha muita saudade de vários esportes. Até, por exemplo, vários esportes, várias modalidades, e aquele futebol que teve aquele brilho. Que talvez não é só na seleção brasileira. As seleções, pô, antigamente tinha o quê? Maradona. Então não é o futebol brasileiro. Parece que as equipes pioraram. Eu acho que foi uma decadência. Foi decadência das equipes. Talvez o Messi não seria o melhor do mundo porque tinha o Maradona, tinha Zico, tinha muito craque, tinha Sócrates. Talvez o Messi não fosse o melhor do mundo naquela época. Nós estamos putos. Talvez o Messi não fosse o melhor do mundo. Mas no futebol de hoje porque é um jogador rápido, dinâmico e faz os dribles. Agora, o futebol de antigamente era jogador lançamento, a falta perfeita, era outro futebol. Eu concordo com você e fico feliz. Fico feliz com a gente bater esse papinho. Tá? Só que, infelizmente, eu não sei se isso um dia vai voltar. Não é no Brasil, não vai voltar. O pessoal fala de Xavi e Iniesta, do futebol de hoje, mas não tem nada a ver com o futebol do passado. Porque Xavi, Iniesta e Messi é inferior àqueles jogadores. Não é do Brasil, é do mundo todo. O futebol daqueles anos 80, que teve aquele Flamengo que encantou naquele jogo também do Maracanã. Que empatou o jogo. Que chegou a fazer 2-0, tomou empate e o Reinaldo se machuca. Estádio lotado. Aí parece que depois dessa hora aconteceu do Reinaldo lembrar, né? Que está fora de casa. Aí acaba tomando a virada e um público que não cabe mais no Maracanã. 130 mil, 200 mil, isso nem cabe mais no Maracanã. Parece que em jogos de clube só bota 72, em seleção 74. Abaixou muito. Eles falam 78, mas em clube bota 72, seleção 74. Cabia... Não cabe. Em nenhum estádio do mundo que eles falaram que depois de 92, que teve aquela queda de um torcedor, eles começaram, aí depois de 2000 aconteceu igualzinho. Caiu o muro de São Januário, falaram que tem que reduzir a capacidade. Aí se um estádio cabe 74, eles colocam 78 e depois 74. Em clube 72. Porque eles não colocam toda a capacidade que cabe o estádio também. Por causa que eles falam o mandato de como fosse uma segurança. E também isso não afasta o torcedor, ingresso caro. Eu acho. O ingresso caro, a dificuldade do acesso. Inventaram o Premier, a pessoa para dar uma certa preguiça de ir. Mas eu acho que o torcedor, ele gosta de ver o time deles, tendo condições. Mas agora, o ingresso... Não, a cadeira era 5, cadeira era 5. 5 comprava, não precisava ficar na geral. Com R$5 ia pra cadeira. Exato. E aqueles que não podiam, iam pra geral. Mas era mais barato. Hoje em dia não dão mais condições. E também com a não transmissão, fazia mais gente pro estádio, porque não tem como ver. Ou você ouve e imagina, porque o legal do rádio é a imaginação. Porque às vezes você não sabe, o jogo pode estar ruim, mas com o rádio ele é um jogo. É outro jogo. Com a TV é a realidade. A pessoa está vendo o que é, mas parece que com o rádio... É muita emoção. Não, muda. Muda completamente. Desde que a pessoa tenha aquela coisa do radialismo. Porque o que eu acho interessante do rádio é isso também. Porque o que a gente ouve, se você botar aqui, coisa que pouca gente faz, coloca o som do rádio com a imagem da TV. Exato. Nunca fez. Não, você nunca fez. Faz uma vez que você identifica. O que acontece? Parece que o rádio está um jogo e na TV está outro. Se você fizer não tem nada a ver. Você não parece que realmente é um jogo e está ouvindo outro jogo, está vendo um e ouvindo outro. E naquela época aconteceu que o jogo foi só no rádio. Tem uma imagem e o jogo só tem narração, por causa que era precária a transmissão. Isso aconteceu. Não, é tão bom que ainda tem muitos torcedores que vão com o radinho no ouvido. Não, mas porque é outro jogo no rádio. É verdade. A não ser, por exemplo, se botar golfe, porque não narra no rádio, porque não tem emoção. Ai, meu Deus, golfe. Não, tem esporte que não se pode transmitir, porque não tem emoção. Não é o caso do esporte coletivo como o futebol. Exato. Que é aquela coisa que a gente fala, a pessoa quer se divertir, aí dá uma olhada, porque por isso que o pessoal fala sempre nas ondas do rádio, porque parece que a pessoa quer aprender a narrar, quer aprender a comentar, vá pro rádio. Porque você fala, é outro jogo, eu acho muito mais divertido. Muito mais. A televisão é pra você saber a realidade só. Você quando tá ouvindo rádio, você não consegue parar. Mas às vezes precisa hoje em dia da imagem pra saber o que tá acontecendo de verdade. E às vezes eu coloco uma coisa interessante, boto o som do rádio com a TV. O Premiere com o rádio.
É outro jogo. Legal. Dá pra fazer isso. Experimentar. Você vai ver dois jogos, porque o comentarista ele parece que está desanimado. Acaba de passar a bola. A impressão é que o comentarista está desanimado. E quando o cara narra, ele narra com mais... o narrador da televisão, ele está mais desanimado. O da televisão, ele tem muito mais ânimo. Ele tem ânimo, ele acredita no que vai acontecer, que não aconteceu. Não, ele acredita. Não, ele tá ali porque ele tá falando pra quem não tá vendo. Então a emoção é maior. Aí eu acho mais interessante colocar a rádio. É que você... Só que aí pra pegar a rádio do Rio, entra no site. Exato. Pra você saber, porque aí você vai saber o jogo que tá passando aqui. Porque lá não vai transmitir aqui. Mas aí com a imagem. Em Natal, por exemplo. Que não passa isso. Só que lá você podia fazer a experiência. Isso. A experiência, se você colocar um dia... Coloca um dia no rádio e você vê. Tu vai ver dois jogos. O da TV. Vou fazer isso. Mas aí você precisa assim, ou de um laptop, alguma coisa, só pra você botar o som. Pra pegar. Mas aí tira o som da TV, aí bota um som alto, que você vai ver dois jogos diferentes. É uma boa experiência que eu já fiz. Vou fazer. Não, aí você fala depois. O pessoal fica a dica. Não, é legal fazer isso, é porque ninguém nunca parou pra pensar que são dois jogos. Exatamente. Tu vai ficar assim, andando. Aí eu vou ficar igual aqui. Um radialista. Não, façam isso que é uma boa dica. Isso. Igual como teve aquela emoção de 1980, daquele grande timaço que ganhou o título daquele brasileiro. Curtiu meus vídeos? Aí você aperta o dedo pra cima, se inscreve no canal, comente embaixo, compartilhe este vídeo. Até os próximos vídeos.